Bom, agora eu começo falando sobre traição. Para fazer parte dessa uma parceria comigo, eu convidei hoje o jornalista, né, Marcelo Rosa, nosso repórter aqui. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Estou recebendo aqui a psicanalista Darlene Ângelo Tronquai, falei certo agora? Tronquai. E a advogada de família Flávia Brandão Maia. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Por que as pessoas mentem, Darlene? É possível explicar? Bom, logo que me foi feita essa pergunta, né, pela redação, me veio um verso, né, do Fernando Pessoa, que é: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Então a gente pode dizer que em cada ser humano há um poeta, porque as relações entre a verdade e a mentira, elas são complexas. Na verdade, não há uma separação entre uma e outra. O homem, desde sempre, se debateu com isso, os filósofos, a tentativa era sempre de distinguir o falso do verdadeiro, o bom e do ruim, enfim. Mas, na verdade, a gente nunca consegue. Montaigne já dizia isso, que é pretensão, é arrogância, a gente imaginar que com as nossas medidas a gente consegue estabelecer essa distinção. Exatamente porque não há, né? E em toda mentira, todo ato de mentir tem uma verdade, né? Como a gente já brincou aqui, e toda verdade ela é ficção, ela é ficcional. Toda a nossa realidade ela é ficção. Me lembrei da música da Aquarela, do Toquinho, né? Que você imagina um mundo, vai desenhando o mundo, vai criando o mundo. Então, a gente pode dizer que a realidade, nesse sentido, ela é ficcional, ela é mentirosa. Então, muitas vezes a gente quer falar uma verdade e a gente acaba falseando essa verdade? Bom, então, as nossas verdades mais íntimas, né, as questões do inconsciente, por exemplo, elas não podem ser ditas de outra forma, a não ser se deformando. No sonho, o Freud conta um xiste de que uma mulher estava numa festa, estavam lá o seu marido e o seu amante, na Viena, né, na Viena tradicional, burguesa, enfim. E na hora de sair, ela dá o braço ao amante. Na hora de ir para casa, ela dá o braço ao amante, inadvertidamente, e ela confessa, sim, a sua verdadeira intenção, seu verdadeiro desejo. Há sempre uma diferença entre aquilo que a gente espera, entre aquilo que a gente troca. São as vicissitudes do desejo humano. O desejo, nós somos regidos pelo desejo, pela questão amorosa. O desejo, ele não tem um objeto determinado, fixo, estabelecido. Mesmo que haja as normas, as regras, as determinações, tem sempre algo no desejo que escapa ao nosso controle, que não tem controle nem nunca terá, como dizia Chico Buarque. É meio complicado, né? Eu acho que, antes de mais nada, parabenizar a doutora Ângela pela nobre citação do Fernando Pessoa, o grande poeta português. Darlene, perdão. Vou aproveitar, inclusive, já que ela citou Fernando Pessoa, né, tão nobremente, enfim, e aproveitar que tudo seja eterno enquanto dure, que também é do Fernando Pessoa, e que tudo seja fiel enquanto dure. Né? Porque... Vinícius, eu terminei, eu escrevi uma coisa para a redação, terminei assim, porque o amor, justamente, e há um outro paradoxo aí, o desejo, ele não tem um objeto fixo, determinado, por mais que a gente crie os nossos ideais, né, porque são ideais, o amor, ele exige uma reciprocidade, que convoca uma fidelidade. Mas nada nesse mundo consegue estabelecer essa fixidez e essa relação inabalável entre o objeto do desejo e do amor. Essa verdade vai para os tribunais? Essa verdade vai para os tribunais e, dependendo de como chega, nós temos consequências ou não. Com certeza, se a gente pensa em infidelidade, adultério, em traição, isso pode trazer consequências. Porque adultério não é mais crime. Não é crime. Mas ele traz consequências por danos morais. Até algum tempo atrás, o adultério, ele era caracterizado como uma conduta desonrosa do casamento, podendo levar ao fim com consequência. 2010 para cá, nós só temos o divórcio e não temos mais culpa para trabalhar dentro do processo. Então, essas questões, traiu, não traiu, é culpado, não é, ela já não faz mais parte das questões atinentes ao divórcio. Mas, como eu disse, tem consequências. Dependendo de como ela venha para a vida da pessoa, ela traz o poder da indenização, de ressarcir aquele que sofreu o dano ou aquele que foi traído. Não querendo arrumar uma desculpa nem nada, mas essa tecnologia de hoje facilitou mais essa traição. Você percebe isso?
Sim, é só um torpedo, é só uma mensagem no e-mail, uma mensagem no Facebook. Inclusive, Thaís, a gente pode perceber aí pelos casos de violência, o Espírito Santo lamentavelmente carrega, né, esse triste dado de ser um dos estados mais violentos contra a mulher, da prática de crimes contra a mulher, enfim, homicídio, espancamento, enfim. E o pano de fundo, muitas das vezes, é a traição. Uhum. E às vezes eles se sentem traídos, os homens muitas vezes se sentem traídos, não necessariamente são traídos e acabam usando isso para violentar as mulheres aqui do Espírito Santo. E muitas das vezes também envolve a questão da tecnologia, né? A gente pode ver as mídias sociais, a questão do celular, da mensagem que volta e meia é flagrada. Às vezes a mensagem, a pessoa quer dizer uma coisa e quem lê, quem tem acesso àquela mensagem acaba deturpando, né, o que se quer dizer, enfim. Mas é a questão que ela diz. Mas né, isso é da condição humana. Isso é da condição humana. Né? Em torno de 430 e poucos antes de Cristo, a gente tem aí para atestar, para testemunhar a tragédia. O mito de Medeia, que é ainda mais antigo que a tragédia, e a tragédia de Eurípides, que fala de uma mulher traída que assassina os seus filhos porque sente essa traição como um dano. Normalmente ela é tomada como um dano, né? E o direito atualmente nomeou isso como um dano. Ela é tomado como um dano. Mas é um dano aos nossos ideais, porque, de fato, a condição humana não comporta essa relação indestrutível entre a coisa desejada ou amada e, né, esse objeto amado. Não há. Então, isso pode sofrer... as relações humanas comportam um caos originário, comportam sempre uma perturbação, um equívoco. O que a gente dá nunca é exatamente aquilo que a gente espera receber e vice-versa. Esperar demais das relações é que eu acho que traz essas frustrações. E essas tecnologias são provas para poder São provas, mas eu ouso divergir de que hoje é um facilitador. Eu acho que a rede social, a tecnologia, faz demonstrar com mais facilidade. Não que se tornou um modo de trair mais. Eu acho que é mais uma ferramenta. Se mostra mais. Torna mais evidente. Só isso. Você tem uma forma de descobrir e levar mais um meio de prova. E eu quero saber se isso prova, se consegue. Eu vou saber meio legal. Eu vou para um rápido intervalo. Chegou uma participação aqui importante para a senhora, doutora Flávia. Eu volto já. Não sai daí, não.